Começar por cumprimentar a Sra. Maria Luís, Secretária de Estado, e naturalmente começar por... eu tinha aqui uma estratégia de abordar consigo de uma forma detalhada os custos de toda esta operação, falo bem numa segunda volta, não me dá tempo seguramente de entrar nessa área. E vou começar exatamente pela ruptura das negociações com o BIC. A primeira pergunta que eu gostava de falar à Sra. Secretária de Estado, era o seguinte: havia ou não havia lugar a indemnizações de parte a parte se houvesse ruptura de negociações? Mesmo que elas tivessem sido consumadas, se a ruptura tivesse sido consumada? Mesmo que a ruptura tivesse sido consumada? Nem da parte do BIC, nem da parte do Estado? Exatamente, nem da parte do BIC, nem da parte do Estado. O Sr. Secretário de Estado retomou as negociações depois do dia 28 de novembro. Com quem? Falaram de consultores. Porque em particular, e isto em reuniões em que eu estive com os consultores... Faço-lhe uma outra pergunta, Sr. Secretário de Estado, perdão, desculpe, conexa com esta. É verdade ou não é verdade que pode ter sido uma exigência ou um aconselhamento da parte do BIC a mudança dos negociadores? Deputado Honório Novo. Se isto tudo que acabou de descrever é verdade, Sr. Secretário de Estado, porquê é que não mudou os negociadores no dia 15 de novembro? O Sr. Secretário de Estado não me estou a referir ao dia 21 de novembro. Aí já sabemos. Antes, 2 semanas antes, 1 mês antes, quando se apercebeu que aquela equipa de negociadores não servia. Senhor Secretário de Estado. O raciocínio que faz, agora que nos transmitiu, do dia 29 de novembro, porque é que não o fez no dia 1 de novembro? Deputado Honório Novo. Sr. Secretário de Estado, não me passava pela cabeça que o Sr. Secretário de Estado cedesse a uma imposição, fosse quem fosse, para mudar os negociadores. Mas a verdade é que toda esta descrição que acaba de fazer me permite sugerir ou concluir, pelo menos para mim, que a mudança de negociadores foi de encontro ou ao encontro de 2 desejos convergentes, o seu, eventualmente, e seguramente o do BIC. Deputado Honório Novo. Sr. Secretário de Estado, vamos ao problema do conteúdo agora. Eu vou pegar numa questão levantada pelo deputado Basílio Horta que não foi respondida por si. E ele provavelmente não se terá percebido. É o seguinte: a senhora, quando levanta um quadro e faz várias comparações, passa por cima daquilo que era necessário comparar para explicar a ruptura de 21 de novembro. E aquilo que era necessário comparar para justificar a eventual ruptura de 21 de novembro não está nesse quadro, como é evidente. Porque o que aqui foi considerado como tábua rasa é o acordo proposto pelo BIC em 31 de julho com o acordo proposto pela equipa de negociadores que levou à ruptura em 21 de novembro. E essa comparação não existe aqui, Sra. Secretária de Estado. E é evidente que eu lhe vou pedir para remeter a esta Comissão a proposta alternativa proposta pelos negociadores, que fez com que o doutor, o engenheiro Mira Amaral, considerasse que a proposta dos negociadores fazia tábua rasa da proposta de 31 de julho. E esta é que é necessário comparar. E sobre esta nós não temos nenhuma informação. Não aplica... Agora, quem estava nessa reunião de 21 de novembro? Era Os negociadores não estavam? Os juristas não estavam. Deputado Honório Novo. Sr. Secretário de Estado, o que acaba de nos dizer durante esta tarde permite concluir que, afinal, quem provocou a ruptura foram os negociadores. Isto é, para mim, mais claro. Admitindo, naturalmente, que ainda não vi o famoso contraproposta de contrato apresentado pelos negociadores, que é necessário ver para ver, de facto, quais eram as diferenças. Isso é essencial. Agora, de facto, a senhora também disse aqui uma coisa que é importante. É que, suponho que são palavras suas, não se colocou nada de novo entre 21 de julho e 28 de novembro. E ninguém acredita, Sr. Secretário de Estado. Confesso-lhe que ninguém acredita que acionistas ou responsáveis de um banco tenham rompido as negociações por causa de questões relacionadas com o acordo coletivo de trabalho e por causa de questões do spread do papel comercial que estava sobre a mesa. Ninguém acredita. Tem que ter havido qualquer coisa mais, porque a senhora, e bem, diz que se for só isto, que não havia nada de novo. E isto é que causa muitas suspeitas, muitas dúvidas. Eu sei que a Sra. Secretária de Estado não vai responder, porque estas perguntas já as dirigia ao Primeiro-Ministro. É ele que mas tem que resolver.
Eu sei que não é a Sra. Secretária de Estado. Nem vou entrar por aí. Não quero entrar por aí consigo. Acho que seria indelicado para consigo e para com o Primeiro-Ministro. E, portanto, a única questão que para mim fica claro é que o papel central era dos negociadores e o seu afastamento fez com que tudo aquilo que estava acordado, aparentemente no dia 21, continuasse nos mesmos termos em 28 de junho, sem grandes alterações, porque continuou tudo de acordo. Agora, vamos passar ao Montepio, se me permite, Senhora Secretária de Estado. Eu queria fazer uma outra pergunta. Tem nos seus serviços registrado alguma proposta do mesmo tipo apresentada pelo Montepio para a compra do BPN por volta de 2009? Eu fazia este segundo pedido, era se podia indagar se há registro, quer na Secretaria de Estado, quer no Ministério, de alguma proposta, alguma sugestão, algum draft que definisse uma ideia de compra do BPN feita na mesma base da proposta que foi apresentada pelo Montepio em 2011. Na mesma base, retirando os valores. Portanto, agradecia-lhe que verificasse isso e nos informasse. Agora, de facto, relativamente ao Montepio, eu suponho que há aqui, claramente, e nós temos que avaliar isto, Sr. Presidente, estou a chamar a atenção para isto, duas afirmações completamente contraditórias. A feita pelo Dr. Tomás Correia e a feita pela Sra. Secretária de Estado aqui. E, portanto, são tão contraditórias que, naturalmente, poderá exigir que esta Comissão volte a ouvir com urgência o Dr. Tomás Correia. Porque o Dr. Tomás Correia diz uma coisa lapidar e irrevogável. Que eram pelo menos 350 os trabalhadores a aceitar, e não até. Segundo, que apresentou uma proposta de compra entre 35 milhões e 50 milhões de euros. E a Sra. Secretária de Estado está a dizer que não houve nenhuma proposta de valor. O Montepio apresentou uma proposta em que dispensava a recapitalização do banco. Isto é, poupava aos nossos bolsinhos, que estão muito depauperados, 600 milhões de euros. Pelo menos, já se calhar, tínhamos todos um bocadinho, um 20º de subsídio de férias, não é? Um 20º de subsídio de férias. E, portanto, faça isto, e a sua afirmação de que não havia valores nenhuns apresentados na proposta, isto é absolutamente incontornável que a gente ouça novamente o Dr. Tomás Correia, ainda antes de terminar da suspensão destes trabalhos, se necessário. Uma outra coisa era, eu não estou confortado com a conversa que a Sra. Secretária de Estado teve com o Dr. Tomás Correia. E permita-me que lhe diga que se eu estivesse no seu lugar, eu diria rigorosamente ao Dr. Tomás Correia, se fizer essa proposta, o senhor vai ter a proposta eliminada. Porquê que não o fez, Sr. Secretário? Secretário de Estado, far-me à justiça, seguramente, de não julgar que eu duvido daquilo que está a dizer. Nunca o faria, não o fiz, e não tenho a mínima razão para duvidar das afirmações da Sra. Secretária de Estado. Nenhuma. Mas também é verdade que todos nós ouvimos, não fui eu apenas, que o Dr. Tomás Correia aqui falou em vários números, o número que eu lhe dei, 35 a 50 milhões, falou na hipótese de negociar, mas isso era se fosse escolhido, mas falou pelo menos naquele valor e nos pelo menos 350 trabalhadores. Estas duas afirmações são absolutamente incontornáveis. Eu consultei a proposta, mas não estive nas reuniões que eventualmente ele terá tido consigo. E, portanto, face a estas declarações tão dispares, naturalmente, esta Comissão tem a obrigação de apurar e confrontar o Dr. Tomás Correia com, digamos assim, para ver se confirma ou não as afirmações que produziu. E justifica-se claramente esta demarcha da nossa parte, há que convir. Ainda duas ou três questões relacionadas com questões de menor importância. O NEI foi escolhido para negociações final. A senhora Secretária de Estado quer ter amassada e dizer o que é que diz sobre a proposta do BIC também. Mas o que eu queria era limitar-me ao parecer emitido pela Caixa BI e pelo grupo que analisou as propostas. As condições propostas pelo Banco BIC são extremamente exigentes para o Estado e, na sua atual redação, inaceitáveis, sendo inclusive, em alguns casos, de difícil concretização, tendo em conta a legislação comunitária. Sr. Secretário de Estado, era só para percebermos todos que houve uma valoração
muito, enfim, relativamente positiva também da proposta do BIC. Agora, a minha pergunta foi esta de base, e isto é que eu estou interessado em saber. Porquê é que o NEI foi ou não foi selecionado para a negociação final? Sr. Secretário de Estado. Já não é do ponto de vista da formulação da Caixa BI, é da sua decisão. A pergunta é, face a estas considerações, quem é que foi escolhido para negociações finais? Daí haver uma aparência de negociações com o NEI. A verdade é que na véspera da sua decisão e da negociação final, 31 de julho, isto é, no dia 30, sábado, ainda estava numa sala, segundo nos foi descrito, naturalmente, numa sala o BIC e noutra sala o NEI. É verdade ou não, senhor? Sr. Secretário de Essa era a Estado. parte de se criar tensão competitiva, Sr. Deputado. Ó, Sr. Secretário de Estado, portanto, vamos lá ver. O senhor está no novo. Vou-lhe dizer muito francamente esta Está na questão. questão, então se faz favor. Eu julgo que toda a gente conheceu de uma forma suficientemente clara este grupo NEI. E vou-lhe dizer muito claramente que não há tensão competitiva que exista ou possa existir, mesmo que numa sala de um andar esteja um e na sala de baixo ou de cima ou do lado esteja outro, quando é público e conhecido, quem está na sala do lado não tem a mínima credibilidade. Não há... Faz favor, Sr. Deputado. Já estão em silêncio. Não, o problema é este, é que não há tensão competitiva que possa ser criada quando ao lado existe um grupo que reconhecidamente pela sua composição, e isto sabe-se, seja credível. E, portanto, a Sra. Secretária de Estado, porventura cheia de boa vontade, esteve a criar um cenário de tensão competitiva sobre o BIC, que o BIC sabia muito bem que era artificial, Sra. Secretária de Estado. Ajudou, seguramente, e pode ter prejudicado também, porque não criou a tal tensão competitiva real, Sr.